Queridos, tudo bem? Nós vamos começar nossas aulas de economia, né? E até para ver se a gente consegue melhorar os nossos estudos e melhorar o aproveitamento das disciplinas e também para que vocês possam desenvolver um melhor trabalho na apresentação do seminário interdisciplinar. Eu estou aguardando ansiosamente para que vocês possam apresentar, tá bom? Então, se você está recebendo esse vídeo, você é meu aluno de economia, tá? Nos cursos de recursos humanos e outras gestões, tá bom? Pela Unicelv e também a administração e ciências contábeis que tem essa disciplina, tá bom? Vamos começar. Esse ele, ele é baseado no arquivo do professor Diego Vargas, né, que é supervisor da disciplina de economia, tá bom? Da Unicelv. Esse documento está presente para vocês na trilha de aprendizagem, a gente só vai trabalhar. Eu ia fazer um documento inédito, depois eu olhei que os slides deles contemplam muita coisa, né, contemplam bastante dados importantes, então nós vamos fazer esse estudo apurado em cima dos slides que já estão preparados, tá bom? Vamos lá? Bom, nessa disciplina a gente tem como objetivo o quê? Permitir que vocês tenham uma visão geral da ciência econômica, o que é ciência econômica. E até partindo da premissa de que economia, assim como a administração, ciências contábeis e ciências imobiliárias, direito, são todas ciências sociais, sendo que essas ciências, como a administração, contábeis e economia, são ciências sociais aplicadas. Tá? Ou seja, a gente vai ter uma aplicação da sociedade através dos conceitos que partem dessas ciências sociais. Além disso, como vocês são cursos de gestão, né, tanto administração, ciências contábeis e outras gestões superiores tecnólogos, a gente vai ter que compreender a organização da atividade produtiva na perspectiva macro e microeconômica. E a gente vai chegar já nessa mudança, nessa transformação, o que é macro e o que é microeconomia. E as influências nos demais ramos do conhecimento, do seu conhecimento que você vai adquirir durante o curso. Compreender as relações com as atividades típicas dos profissionais, né, das ciências sociais aplicadas, né, como eu já falei, ciências sociais aplicadas. E aí tem o lembrete, né, de consulta da trilha de aprendizagem que está no material extra. Então vamos lá, vamos prosseguir. A estrutura dessa aula de hoje, que permeia a unidade 1, é a gente descobrir quais são os conceitos de economia, os problemas fundamentais econômicos, né, que são 3 grandes problemas, falar um pouquinho também sobre sistemas econômicos e como é que eles se aplicam hoje em dia. A gente vai ver que não tem um sistema perfeito, né, e um funcionamento de uma economia de mercado. Bom, vamos lá. Então, conceito de economia. O que é economia? Qual é a etimologia da palavra? E eu digo sempre para vocês, é importante a gente estudar primeiro a etimologia da palavra, ou seja, o significado da palavra, de quais radicais ela vem. E o conceito de economia, ele vem da palavra grega oikonomia, que é oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei, norma, cuidado. Então, resumindo, numa tradução livre, economia seria leis da casa. Oikos, qualquer semelhança com a palavra oca, né, indígena, não é mera coincidência. Tá? Então, essa lei da casa é onde a gente começa a gerir, por exemplo, os recursos que nós recebemos na nossa casa. Né? E aí a gente vai chegar a um objeto da disciplina, um objeto de estudo da disciplina. Toda disciplina tem objeto de estudo, já falei isso para vocês. Administração, objeto de estudo é a organização, ciências contábeis, objeto de estudo é o patrimônio dessa organização, e a economia, o objeto de estudo, a gente vai já descobrir. Mas antes, essa gestão da casa, como é que ela funciona? A economia funciona quando nós temos, por exemplo, os recursos financeiros e nós
temos ele à disposição para que nós possamos adquirir os outros tipos de insumos que nós precisamos dentro da nossa casa. No caso, gêneros alimentícios, parte de limpeza, móveis, né, coisas que fazem a manutenção e estruturam a nossa casa. Tá? Além de outros gastos que a gente tem. Por exemplo, se você mora num apartamento, você tem que manter o pagamento do condomínio, por exemplo. Se você tem casa financiada, você tem que pagar ao banco, né? E aí outras coisas, o carro, por exemplo, você tem um carro para locomover, mas se você financiou esse carro, você tem que pagar. Então a gestão desses recursos é o que a gente chama de economia. Tá? A gente tem uma lembrança muito grande, né, quando a gente fala de economia, de economizar. Né? E economizar o quê? Economizar é basicamente a gente gerir esses recursos de uma melhor forma. Lógico que nós temos essa cultura brasileira, né, de gerir os recursos só quando eles estão na falta. E aí que cai esse objeto de estudo da economia, o significado do que é economia. A gente tem essas duas gravuras aí, né? A administração dessa casa. E quando a gente fala da casa em termos de política de Estado, a gente pode falar também em setor público ou privado. Então essa casa, uma economia pública, por exemplo, quando a gente vai tratar depois de macro ou microeconomia, a gente vai tratar da nossa casa sendo nosso estado, nossa cidade, nossa nação. Né? Então essa casa ela vai passar por outros setores produtivos, né? Outros estabelecimentos da sociedade, como família, como religião, como a igreja, como as indústrias, como o comércio. Então tudo isso envolve economia. Ok. E aí, como é que a gente pode definir a economia? Tá? A economia a gente pode definir como uma ciência social que estuda como utilizar recursos produtivos na produção de bens e serviços. E aí toda vez que a gente fala de modos de produção e recursos de produção nas ciências sociais, nós estamos falando de bens, lembrando que bens são algo tangível, ou seja, são coisas que a gente pode ter, pegar, possuir, tá? Por exemplo, a cadeira que vocês sentam na sala, o computador aqui que eu estou gravando essa aula, né? São coisas que se pode pegar. Então são bens, coisas que eu posso adquirir. E serviços que são, por exemplo, essa aula aqui é um serviço, né? Que eu estou prestando. Então serviços são coisas intangíveis, né? Que acontecem somente com a presença de duas pessoas, né? Dentro do processo. Tá? O serviço ele necessita de uma subjetividade, de alguém apertando esse botão para que ele possa acontecer, mesmo que ele aconteça de forma automática com robôs e tudo. Tá? Serviço tem muito mais a ver com comércio e bens tem muito mais a ver com indústria. Tá? E aí, continuando, de modo a distribuí-los entre pessoas e grupos da sociedade a fim de satisfazer as necessidades humanas de um coletivo. Então, toda vez que a gente fala de ciências sociais, toda vez que a gente fala de administração, ciências contábeis, ciências imobiliárias, economias, nós estamos falando exatamente das necessidades humanas, tanto as individuais como as coletivas. E essas necessidades humanas, a gente tem que ter discernimento de saber que elas originam os problemas econômicos, que a gente vai estudar já mais na frente, tá? E esses problemas econômicos, eles surgem como perguntas para resolver exatamente essas necessidades humanas, tá certo? E aí, qual foi o problema que originou a economia? E na hora que a gente faz essa pergunta, a gente passa a ter a noção de qual é o objeto de estudo da economia. Tá? E o problema é exatamente a escassez dos recursos produtivos. Por que existe essa escassez? Essa escassez existe porque as necessidades humanas são ilimitadas. Ah, mas eu tenho um tempo de vida limitado. Né? Como é que acontece isso? Bom, o que a gente sabe do mundo?
é que nós temos um destino único, que é a morte, né? Mas quando nasce um, né? Aliás, quando morre um, nascem três. Ou seja, as necessidades humanas, principalmente as necessidades essenciais de comida, de higiene pessoal, as necessidades psicológicas de se manter num grupo social, ou as necessidades sociais, por exemplo, como vocês estão fazendo agora, de estudo, de ter um estudo, elas são ilimitadas. Então, quando morre uma pessoa e nasce três, essas necessidades elas vão só aumentando. Só que o que supre essas necessidades humanas? São os recursos produtivos, são os insumos. É tudo aquilo que vai matar essa necessidade. Então eu tenho necessidade de comida, aí tem o quê? Tem frutas, verduras, legumes, né? Tem produtos industrializados, eu tenho necessidade ao estudo, que é uma necessidade social. Então, tem aqui na EAD tem os computadores, tem a apostila, né? São recursos produtivos limitados, ou seja, aquilo que tem um limite de produção. E com isso que trabalha a economia. A economia trabalha exatamente com esse limite de produção. Ela trabalha com essa necessidade de matar as vontades humanas, né, com recursos produtivos que são finitos. Ou seja, eles necessitam de uma habilidade, né, usual para que eu possa atender essas necessidades humanas, substituindo às vezes esses produtos, né, por outros produtos que possam ter, né, ou utilizando um novo tipo de exploração, né, para que eu possa lidar com essa limitação. Então, essa conta entre necessidades humanas ilimitadas e recursos produtivos limitados se chama escassez. E escassez é objeto de estudo da economia. Tá? Então, nesse diagrama aí vocês podem ver essa relação, né, entre necessidades humanas ilimitadas e recursos produtivos limitados, que gera essa escassez. Tá? É um diagrama bem representativo sobre isso. Tá? Então, o objeto de estudo da economia é trabalhar exatamente com a falta de recursos produtivos para atender às necessidades humanas. E aí, a gente gera esse conceito. Em função dos recursos escassos, a sociedade precisa escolher entre alternativas de produção e distribuição dos resultados da atividade produtiva entre os diferentes grupos da sociedade. Um exemplo muito clássico desses recursos escassos essenciais é o racionamento de água, por exemplo, em locais que não têm uma abundância de água para distribuição. Então funciona exatamente isso aí. Essa é uma alternativa paliativa, deveria ser paliativo, né? Em alguns casos se torna até crônico, de alternativa de distribuição dessa atividade produtiva da água, entendeu? Da água potável, para que nós possamos tomar banho, ter todos os conceitos de higiene, né? E também para que possamos fazer comida, né? E se hidratar, entre outras coisas, certo? E aí, a gente elenca aqui algumas perguntas, as preocupações da economia. Como é que a economia funciona dentro dos pensamentos econômicos? Tá? Então, tem algumas perguntas aqui. Por que o nordestino possui uma renda per capita inferior à do paulista? Por que a expansão da moeda e do crédito pode gerar inflação? Porque quando o governo não tem superávit fiscal, apresenta dificuldades em financiar seus déficits públicos? Até que ponto juros altos reduzem o consumo e estimulam a poupança? De que forma distribuir o resultado da produção entre a população? E aí a gente tem todas essas perguntas, como por exemplo aquela parte do jornal impresso, ou mesmo do jornal telejornal, do jornal televisivo, como algo chato, né? Porque fala em números, fala em coisas que a gente não entende. Só que a gente vai passar a entender agora em economia que alguns desses conceitos eles fazem parte da nossa vivência natural e é preciso que a gente entenda esses conceitos para que possamos ter um melhor uso dos recursos produtivos.
Porque a gente está vivendo até mesmo agora na época da sustentabilidade. E a sustentabilidade é mais ou menos isso. É você ter noção de que os recursos são limitados e a melhor forma de como utilizá-los a seu favor. E aí, essas perguntas que nós temos vai gerar a primeira significância dos conceitos econômicos, que são os principais problemas econômicos, ou os problemas econômicos fundamentais, que são três, e são muito importantes. Isso pode ser questão de prova, por exemplo, como o que e quanto produzir, né? A gente precisa saber primeiro dessas necessidades humanas, quem necessita desse produto ou desse serviço, e aí para saber como produzir. Por quê? Para produzir de uma maneira otimizada, para saber o quanto produzir, como produzir, né? Ou seja, como é que eu vou fazer essa produção? Com que recursos, com que insumos, com que mão de obra eu vou fazer essa produção? E, que é a que eu acho mais importante, que é a que inicia tudinho, né? Para quem produzir? Se eu for produzir alguma coisa, eu tenho que produzi-la para alguém e de alguma forma. E o importante é que eu tenha essa noção, esse tipo de noção. Tá? Quando a gente fala do que e quanto produzir, né, a gente fala primeiramente da escassez desses recursos de produção, a falta que eles fazem. Então, o autor fala aqui, a sociedade terá de escolher dentre um leque de possibilidades quais e quantos produtos serão fabricados. Tá? Qual a necessidade? Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui de dois pátios de montadoras com carros que acabaram de ser feitos. E aí até mesmo dentro de uma população, mesmo que seja um país rico ou um país menos rico em desenvolvimento, nós temos claramente mais pessoas perto da faixa de pobreza ou de classe média do que pessoas ricas. Logo, essas pessoas que precisam se locomover e têm possibilidade de adquirir um veículo particular, elas são mais do que as pessoas que têm possibilidades de se locomover com veículos particulares e compram veículos mais caros. Né? Então, a necessidade de produzir para uma sociedade é maior de veículos populares do que de veículos caros, de luxo. Né? Então, além de ser mais caros, eles são produzidos em menor quantidade. Por quê? Porque eles vão ter uma demanda muito menor. Enquanto os veículos que são mais populares e são mais baratos, até mesmo pelo preço, e isso é um fator econômico, esse preço agindo aí, eles têm a possibilidade de ser vendidos porque cabem no orçamento de pessoas que têm um menor poder aquisitivo e essas pessoas são maioria. Né? Então, o que e quanto produzir passa muito por isso. Passa por essa necessidade humana de se locomover em um veículo particular e essa necessidade passa exatamente pela questão econômica, pela renda que essa pessoa possa ter. Tá? Quando a gente fala do como produzir, a gente já vai falar o que a gente vai utilizar de insumos para essa produção. E aí já estão inclusos todos os fatores de produção. Por exemplo, as matérias-primas, quanto investir nessa produção, tá? E quem vai produzir, qual será a mão de obra. Tá? Então, hoje em dia, o que dita a tendência em produção? Dita o menor custo. Tá? Sempre, e aí a gente vai voltar um pouquinho no conceito, a gente fala, por exemplo, de fundamentos e teorias organizacionais, a gente fala que sempre o conceito de economia ele está ligado, né, aos conceitos administrativos, no fato de que o objetivo organizacional é sempre o lucro, sempre, em todo momento. Na evolução das teorias administrativas, lógico, esse lucro ele foi tendo outras formas de ser alcançado. Mas dentro da economia, esse lucro ele passa muito pelo menor custo da produção. Então, você tem que arrumar alternativas de produzir com menos, tentando
manter a qualidade e tentando conquistar um mercado consumidor maior. Então, esse é um paradoxo interessante, mas ao mesmo tempo que ele formula pensamentos, né, dentro da questão econômica, que faz com que nós busquemos outras alternativas para a produção, né, tanto de produtos bens como de produtos serviços. Tá? E o outro problema econômico que eu acho que é o principal, que tem a ver com a necessidade humana, é o para quem produzir. Quais são as pessoas que vão consumir esse produto? E isso é muito importante, porque diz aqui, ó, como os membros da sociedade participarão da distribuição dos resultados da produção, ou seja, da renda. Não depende apenas da oferta e da procura por produtos, mas da repartição inicial das propriedades. Tá? Então, onde é que eu vou lançar esse produto no mercado? Quem que vai consumir esse meu produto? Então, são coisas muito importantes dentro desse contexto que vão servir para que eu estabeleça para quem eu estou produzindo. E essa pergunta ela começa exatamente antes de eu fabricar esse produto, né? Ela tem que começar assim, certo? Então, eu já falei ali no slide anterior, né, dos conceitos de economia, dos recursos produtivos, né? Então, quais são esses recursos produtivos? E aí a gente elenca vários recursos, né? Eles são chamados de recursos produtivos ou fatores de produção, ou seja, tudo aquilo que vai ajudar a produzir, a estabelecer bens e serviços dentro da sociedade. Então a gente tem a terra, né? As matérias-primas em si, né? Porque a terra contribui muito para isso, a mão de obra, o capital, que é essencial, a tecnologia e a capacidade empresarial. Mas eu vou elencar aqui os três mais importantes, que são a terra, né? O capital e a mão de obra. E aí a gente pode até estabelecer um parâmetro aqui, quando a gente fala de recursos produtivos, quais são os mais importantes. E aí a gente pode colocar os mais importantes como T, T, C. T de terra, T de trabalho, que é a mão de obra, e C de capital. Tá? Então, são recursos produtivos os mais importantes. Porque sem a terra, sem onde produzir, você não pode produzir. Sem o trabalho ou a mão de obra, né, seja essa humana, seja essa metade humana, metade robótica, tá? Seja essa 90% robótica e 10% humana, porque precisa de um humano pelo menos para programar o sistema, apertar o botão. E sem quem invista nesse produto para gerar o fator de produção, não há produção de jeito nenhum, não adianta ter tecnologia avançada, não adianta ter capacidade empresarial, se você não tiver onde produzir, como financiar e como trabalhar esse produto. Tá? Então aí a gente já falou de conceitos de economia, a gente já falou dos problemas econômicos e nós já falamos dos fatores de produção. Agora, né, nós vamos... Aqui a gente tem um parâmetro, né, entre os fatores de produção, né, o trabalho, que é a mão de obra, o tipo de remuneração é salário, a terra é o aluguel, ou seja, onde você vai fazer essa produção, o capital é o juro, né, o dinheiro, o valor do dinheiro no tempo, a tecnologia são os royalties, ou seja, a posse dessa tecnologia, e a capacidade empresarial
são os lucros, né, que os sócios vão ter dentro desse conceito econômico. Tá? Agora nós vamos falar de uma parte muito importante, né, do estudo da economia, que é o estabelecimento dos sistemas econômicos. E os sistemas econômicos têm muito a ver com o estabelecimento da política econômica que cada nação desenvolve, né? Dentro do conceito de microeconomia, que a gente vai estudar mais na frente, mas pelo nome vocês já podem deduzir que é algo que trata de uma economia mais interna, são relações mais pessoais econômicas, e da macroeconomia, que são relações, são baseadas em políticas econômicas externas, em nações, né? Então, sistemas econômicos são os modos aos quais, as formas pelas quais as sociedades resolvem os problemas econômicos. E aí dependerá da organização econômica de cada país, né? E aí a gente tem, dentro dos sistemas econômicos, né, os elementos básicos, que são o estoque de recursos produtivos, né? Como é que esse país trabalha esse estoque de recursos produtivos? Dois exemplos básicos, Brasil e Japão. O Brasil ele é rico em elementos, né, desses estoques de recursos produtivos porque ele é um país de dimensões territoriais e tropical, onde ele tem uma capacidade muito grande de produção de matéria-prima bruta, né? Tanto vegetal como mineral. Tá? E adaptação de algumas matérias animais também aqui. E o Japão? O Japão ele é feito em cima de terras vulcânicas, então ele não tem muita produtividade na sua terra. Então ele necessita de algumas exportações para que as pessoas possam sobreviver lá com alimentação, com infraestrutura, com tecnologia. Além disso, o Japão também desenvolve alguns tipos de, por exemplo, cultivos. O cultivo do arroz japonês, como é que ele é feito? Ele não é feito diretamente na terra, ele é feito de forma suspensa. Então isso é uma forma da sociedade ela adquirir expertise em desenvolver outras tecnologias para melhorar seu sistema produtivo e ficar independente, tá? Socialmente. Além disso, ela elenca os complexos de unidades de produção, e aí a gente pode também fazer um comparativo entre esses dois países. O Brasil ele tem muitas capacidades de recursos produtivos brutos, mas ele não tem um complexo de unidades de produção tão vasto como o Japão tem. O Japão tem uma capacidade econômica grande de fazer transformação dessa matéria bruta, matéria-prima bruta, em uma tecnologia nova, né? Então, tecnologia mesmo digital, o Japão está muito à frente do Brasil nesse contexto. E o outro elemento básico é o conjunto de instituições políticas e jurídicas, que vai determinar o quê? Quais são as políticas que vão ser utilizadas? Onde eu vou desenvolver e me adaptar dentro do sistema econômico. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente instituir quais são os elementos básicos do sistema econômico. Então, sabendo já os elementos básicos, a gente vai fazer um pequeno histórico aqui da Organização Econômica Mundial. A gente tem um desenvolvimento do liberalismo econômico, a gente está falando isso no contexto geral, mundial. Tem o liberalismo econômico ao longo do século XIX, tá? E depois do liberalismo econômico a gente tem o desenvolvimentismo, já entre 1930 e 1980, né? Indústrias, e aí tirar as indústrias dos países europeus e jogar nos países em desenvolvimento, investimento na capacidade industrial da América do Sul, chegando perto da, da, da região onde tem uma mão de obra mais barata e se produzindo melhor. Tá? E a globalização em si, que aí a gente já está falando mais de 80 para cá, porque a gente fala no movimento mundial de autoajuda. Tá? E também isso culmina com a derrocada, por exemplo, o começo da derrocada da União Soviética.
e a gente vai entender como isso tudo influencia dentro dessa dicotomia que leva os sistemas econômicos. Tá? Então, como é que funciona o funcionamento de uma economia de mercado, para a gente entender esses sistemas econômicos? A gente tem primeiramente o modelo simples, tá? Que é composta por dois agentes dentro desse mercado: as famílias e as empresas. E aí qual é esse conceito? Famílias são processo produtivo de mão de obra e processo consumidor de produtos. Tá? E empresas são processo produtivo de produtos e processo consumidor de mão de obra. Então há uma troca, uma sinergia aí entre as famílias que produzem, famílias, lógico, a gente está falando aí de constituição de famílias de forma sociológica. Nós estamos falando basicamente das famílias, né, que são as pessoas, né, o conjunto de pessoas na sociedade, né, e elas produzem mão de obra, tá, e consomem os produtos que as empresas fazem. E as empresas consumem essa mão de obra que vem das famílias, as pessoas, né, os insumos, e produzem os produtos que as famílias consomem. Então há aí uma via de mão dupla. Então é uma economia de mercado de modelo simples. Tá? Aí a gente tem a explicação: as famílias são proprietárias dos fatores de produção e fornecem seu trabalho para as empresas no mercado dos fatores de produção. Enquanto isso, as empresas combinam os fatores de produção, produzem bens e serviços e os fornecem às famílias no mercado de bens e serviços. Certo? E aí a gente tem um pequeno fluxo aí de como é que funciona isso. Tá? A gente pode partir aqui, primeiramente, das famílias, né? Que as famílias elas demandam, aliás, ofertam trabalho para as empresas, né? E logo as empresas ofertam os produtos no mercado de bens e serviços. Então a gente tem o mercado de trabalho com o mercado de fatores de produção e a gente tem o mercado consumidor com o mercado de bens e serviços. Então é um funcionamento de um fluxo real de economia, uma coisa muito simples de se entender. Tá? É muito mais complexo que isso, mas isso é um ponto de partida para que a gente possa entender como é que funciona uma economia de mercado. Tá? Tá? É... E aí a gente fala o quê? Que o fluxo real ele só pode ser real, realmente, né, sem ser redundante, né? Ele só pode se tornar real, né, com a presença de um fator monetário, que é a moeda. Então, o que acontece nesse fluxo? Né? As famílias realizam o pagamento de bens e serviços às empresas, as empresas tomam isso como receitas e dentro dessas receitas elas deduzem os custos para ter o lucro. Tá? E esses custos, um desses custos são o remuneramento dos fatores de produção para quem trabalha nessas empresas. Então o fluxo monetário é exatamente esse. A compra de produtos e o pagamento da mão de obra só existe se houver esse fluxo monetário, esse fator moeda presente forte nessa concepção. Tá? Então, as empresas pagam as famílias pelo seu trabalho, as famílias gastam seus salários com produtos, o lucro da venda dos produtos segue para as empresas novamente pagarão as famílias pelo seu trabalho. Então, um ciclo. Né? Ciclo que não é tão, como eu vou repetir para vocês, não é tão básico assim, mas é bem para a gente entender como é que funciona. Tá?
E unindo os fluxos real e monetário da economia, a gente tem exatamente isso, né? Fluxo real é esse de vermelho e fluxo monetário esse tracejado de verde, né? Então há uma troca, né? Uma via de mão dupla, como eu falei, né? Uma via de mão dupla aqui em todas as relações. Tá? Então, quando a gente fala de oferta de bens e serviços pelas famílias, o que as famílias fazem? As famílias vão lá no mercado de bens e serviços, no mercado financeiro de compra e venda, normal, eu vou ao supermercado, vou comprar o quê? Eu vou comprar gêneros alimentícios, eu vou comprar leite, eu vou comprar café, eu vou comprar frutas, verduras, eu vou comprar bebidas, vou comprar produtos de higiene, produtos de limpeza. Então eu vou lá com o meu dinheirinho do salário que eu recebi e vou comprar no supermercado. Em contrapartida, eu vou levar esses produtos, né? É uma prestação de serviços e também uma compra de bens lá no supermercado. Eu vou levar esses produtos para minha casa. Então há uma via de mão dupla nesse contexto. Tá? Qual é o relacionamento no mercado de bens e serviços com as empresas? As empresas, elas ofertam, produzem, né, esses bens e serviços e vão ao mercado, que é o supermercado, nesse caso, e expor esses produtos. O supermercado, para expor esses produtos, tem que comprar do distribuidor o leite, né, a caixa de leite, a caixa de café, as bebidas a granel, tudo isso. Então, também aqui há outra via de mão dupla entre empresas e o mercado de trabalho, né, o mercado de fatores de produção. O que há? A oferta de serviços desses fatores de produção. Então, a empresa, por exemplo, paga pela mão de obra. Aliás, paga pelo produto, pelos fatores de produção que vão realizar a produção, né, desse bem ou desse serviço. Em contrapartida, ele adquire esses fatores de produção para produzir. Então, aqui também há uma via de mão dupla. E, por fim, o que acontece no relacionamento entre as famílias e o mercado de fatores de produção? As famílias, elas ofertam o seu mão de obra através das pessoas e, em contrapartida, essas pessoas elas recebem o seu salário para produzir. Então, aqui também há uma via de mão dupla. Então, é um ciclo que se fecha dentro do fluxo circular da renda, unindo os fluxos real e monetário da economia, certo? E aí a gente fala aqui, por exemplo, da economia em outras áreas, né? Que é importante a gente entender como é que funciona essa leitura da economia em outras áreas. O aspecto econômico em si, o aspecto histórico, ou seja, por exemplo, quando a gente fala agora do Brasil atualmente em 2019, e a gente está falando de algum tipo de crise econômica. Então a gente tem que entender o contexto econômico e como, além desse aspecto histórico, né, desse contexto econômico, que o Brasil passou, por exemplo, do final dos anos 70 até o começo dos anos 90 por uma crise econômica muito devastadora. E aí no começo dos anos 90 a gente teve uma recuperação econômica e foi um ciclo de mais ou menos 20 anos e agora a gente está de novo em baixa econômica. A gente tem que entender o aspecto social. Esse aspecto social ele é muito importante para que a gente possa entender, por exemplo, como é que funciona historicamente a sociedade brasileira, se ela tem, por exemplo, capacidade intelectual e tecnológica para tratar de outros aspectos econômicos. O aspecto geográfico do Brasil é muito interessante porque ele é um país continental, então há uma possibilidade maior de ter discrepâncias sociais e econômicas entre pessoas, por exemplo, que moram no norte e que moram no sul, a renda per capita, e isso influencia muito na economia, porque quem tem um desenvolvimento tecnológico e econômico muito maior dentro de uma nação, ele acaba levando nas costas quem tem um desenvolvimento muito menor. Isso acontece no Brasil, isso acontece hoje em dia, por exemplo, ainda com a Alemanha, né? A Alemanha, até no começo dos anos 90, quando foi reunificada, ela tinha duas realidades. A realidade soviética, né? Que era uma Alemanha mais devastada, mais pobre,
e a realidade capitalista europeia, que era uma Alemanha que até hoje em dia ela carrega a outra Alemanha nas costas, porque para a recuperação econômica de um país em si, a gente leva aí entre 30 e 40 anos, principalmente para países que já passaram por, além de problemas econômicos, problemas também sociais de guerras. Tá? A gente tem o aspecto demográfico, né, que é muito importante, porque quando há uma mão de obra economicamente ativa presente nesse país, nessa nação, é muito mais positiva a questão de que você vai conseguir ter uma sociedade que produza mais. Tá? Em contrapartida, se você tiver um número maior, por exemplo, de crianças ou de idosos, essa sociedade vai ter um déficit. E aí, isso que aconteceu, por exemplo, com o Japão. O Japão no começo dos anos 80. Né? Os descendentes dos japoneses que vieram na época da Primeira Guerra para cá, para o Brasil, eles sentiram essa necessidade de voltar ao Japão, porque a mão de obra era muito mais cara lá no Japão do que aqui no Brasil, e mesmo assim, em detrimento aos japoneses, ela se tornava mais barata, né, para a sociedade lá, para o Japão. E esses Niseis, os Sanseis, os filhos e netos japoneses retornaram para lá com uma oportunidade de emprego, porque a população economicamente ativa do Japão era muito reduzida, né? Por conta até mesmo da estrutura demográfica e geográfica do Japão, mas também pelos aspectos históricos, né, de guerras, né, e a dificuldade lá no Japão de você ter, por exemplo, culturalmente, mais que dois filhos em uma família. Tá? Além disso, a gente tem os aspectos políticos que permeiam todos esses aspectos, porque eles que comandam as ações da economia dentro dessa sociedade, tá certo? Então, pessoal, foi um prazer tê-los aqui nessa